bem? Prazer, meu nome é Matheus, sou um dos jovens aqui da Igreja Batista Betel, participo da mocidade, me congrego aqui e sirvo em alguns departamentos. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série sobre discernimento e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é como ter discernimento sobre tempos e transições. E tá aqui eu tô com o nosso pastor Elano, que ele vai falar um pouco sobre isso, ele vai nos passar conhecimento sobre discernimento de tempos e transições. E pode ser o meu pastor? Pode ser o... Estamos aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Essa pergunta eu passo para você, pastor. Pastor, como eu, como cristão, como igreja, como faço para discernir tempos e transições? Amém. Bom, gente, a paz do Senhor a todos, né? É um prazer para nós poder estar participando com vocês desse momento, para a gente falar um pouco sobre essas questões. Falar sobre transições, sobre discernir transições, é muito importante porque Deus, ele é um Deus de recomeços, ele é um Deus de oportunidades, ele é um Deus de estações, né? E a criação, ela manifesta, né, um pouco, né, ela manifesta essas definições de Deus. Então, quando você olha para a natureza, a gente vê que Deus, ele trabalha com etapas, Deus trabalha com estações. Na nossa vida não é diferente, né? E talvez, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, a palavra do Senhor nos assegura que existe um tempo definido, determinado para todas as coisas. Quando Estevão estava pregando, né, ele faz uma descrição da trajetória da vida de Moisés, e é interessante que ele descreve a vida de Moisés em etapas. Sim. Né? Os 40 anos que ele permaneceu no Egito, né, sendo criado, treinado, educado, né, no Egito. Os 40 anos que ele passa, né, meio que ali exilado, né, ali vendo no deserto, sendo trabalhado por Deus, experimentado, e os 40 anos que ele passa vendo Deus agindo de maneira sobrenatural na vida dele e na vida do povo. Então, claramente, a gente vê na vida de Moisés exatamente Deus atuando, né, Deus transicionando etapas na vida de Moisés. Sobre gerações, né? Exatamente. 40 anos. Então, assim, não que na nossa vida vá acontecer a coisa assim, 40, 40, 40, mas claramente você vê que Deus, ele trabalha nessa perspectiva, né, de etapas, de tempos e estações definidas, né? E assim, eu sugeriria, né, se eu pudesse eu ia sugerir alguns entendimentos que nós precisamos ter a respeito dessa questão. Eu tomei nota aqui de algumas coisas. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, né, ou ter consciência para a gente discernir bem os tempos e as transições na nossa vida é saber que tem um tempo para tudo. A gente vive um tempo que as pessoas estão muito focadas na gratificação imediata, no prazer imediato, na conquista imediata, né? Um tempo de muita ansiedade. Então, normalmente, nesse tipo de ambiente, as pessoas têm uma tendência a querer queimar etapas, né? A querer interromper transições, né? Então, eu acho que a primeira sugestão, né, que eu daria, até usando essa referência que nós pegamos aqui, seria essa, né? Saber que há um tempo determinado. Eu acho que isso é uma coisa que vai trazer paz para o seu coração. Você que está passando transições na sua vida, descanse seu coração, porque é assim mesmo. Há um tempo para todas as coisas. Outra coisa que eu também destacaria é que todo processo de crescimento requer tempo, né? O Senhor fala, através do profeta Daniel, né, que o Senhor é aquele que estabelece reis, que depõe reis. Ele muda tempos e estações, né? Então, ali, o que Daniel estava expressando é exatamente isso. Tudo o que Deus faz na nossa vida leva tempo. E a gente precisa ter esse entendimento para não tomar decisões precipitadas. Então, saber que todo crescimento leva tempo. E as transições nada mais são do que esse processo, né, de Deus, ele preparando as nossas vidas, moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa alma para que a gente possa
transicionar e viver, né, as etapas que a gente tem. Outra coisa também que eu diria, tá certo, sobre essa questão de discernir os tempos e as estações, uma terceira coisa que eu destacaria, está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, tá certo? Que diz que o coração do sábio, ele consegue discernir bem o tempo e o modo, tá certo? Quando a gente fala de tempos e transições, gente, para você discernir corretamente, saiba que tão importante quanto o tempo é o modo que as coisas acontecem, tá certo? Então não adianta eu estar muito focado no tempo e esquecer que Deus ele leva em consideração a maneira, a forma como eu estou me portando diante do Senhor. Então não adianta você esperar com a postura de murmuração, esperar esperar com a postura de inquietação, esperar com a postura de rebeldia, sabe? Então para Deus, nesse processo de discernir as transições da vida, nós precisamos ter esse entendimento. Para Deus, tão importante quanto o tempo, o sábio ele discerne o tempo, mas ele também vai discernir a maneira correta de se conduzir, né? Porque mais importante do que o local que a gente vai chegar, ou o tempo que a gente vai experimentar, é a maneira que a gente vai, né? Diante daquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Então, a trajetória, ela é importante, tá certo? Ela é importante, né? E um outro aspecto que eu falarei para me devolver a palavra para ti, sobre essa questão, é a importância de a gente entregar os tempos e as transições da nossa vida ao Senhor, né? Tem duas palavras que são muito marcantes. O Salmo de número 55, verso 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor. O que é isso? Quando a gente está vivendo transição na nossa vida, muitas vezes a gente não consegue perceber, ou às vezes a gente até percebe a transição, sim, mas a gente não consegue discernir como a gente vai estar depois do processo. Então nós, como filhos e filhas de Deus, uma atitude importante para discernir isso é o quê? Entregar. Senhor, o que eu vou fazer eu sei que o tempo é importante, mas o modo também é. Então eu vou entregar a minha vida, os meus sonhos e esse processo, que às vezes é dolorido, que às vezes é difícil, que às vezes é árduo, tá certo? Mas que nós, para discernirmos esse processo, nós precisamos saber que para eu ocupar, para eu receber, para eu desfrutar do que está lá do outro lado, tá certo? Eu preciso estar passar por esse processo, sim, tá certo? Então, acho que entregar as transições da nossa vida nas mãos do Senhor, eu acho que também seria talvez uma das coisas mais importantes para a gente discernir, tá certo? Se Deus, ele descortinar tudo, ótimo, glória a Deus, aleluia, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a gente vai vivendo, as transformações vão acontecendo, muitas coisas nós não entendemos. Então o que é que a gente faz? A gente confia, a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele, com a certeza de que o mais ele vai fazer na nossa vida. Pastor, então relacionado a isso, eu tenho que querer saber discernir, né? Sim, claro. Assim, eu não consigo ter o discernimento daquilo que está acontecendo apenas vendo. Eu tenho que me esforçar e me abdicar. Isso, Deus ele não está alheio às transições da sua vida, tá certo? O que a gente tem que entender é que nesse processo, né, o texto diz, há um tempo determinado para cada coisa. Então, nós vamos interagir com esse Deus nesse processo. Então, eu preciso estar na condição de experimentar as transições, tá certo? Por quê? Porque Deus ele é um Deus que vai transicionar a nossa vida. E o que é essa transição? Nada mais é do que o processo pelo qual nós vamos precisar passar para poder estarmos aptos a vivenciarmos outras etapas da vida. Ninguém... tem uma frase do A.W. Tozer que eu acho muito, muito tremenda, vou até talvez não cite ela com tanta precisão aqui, mas ela me veio ao coração, que ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa, né? Deus não se curvou ao nosso imediatismo. Então, todo aquele que quiser desenvolver relacionamento e profundidade com Deus vai precisar de tempo. Vai precisar dedicar tempo, vai precisar dedicar vontade, como você falou, vai precisar entregar,
tá certo? Então, nós interagimos. Muitas vezes, não sabemos o que está lá do outro lado, mas nós sabemos que há um Deus que governa os tempos e as estações e que Ele está passando conosco. E certamente, quando chegar lá, o que nós precisarmos para viver essa nova etapa da nossa vida, depois da transição, aquilo que a gente precisar, o Senhor vai ter nos dado, vai ter nos preparado, vai ter nos forjado, para que a gente possa experimentar o que Ele reservou para nós. E como o pastor falou, isso só acontece se eu buscar ter intimidade com o Senhor, né? Buscar ter profundidade, que nisso isso vai edificar a minha vida, né? E os textos que nós lemos, né, eles falam muito sobre essa questão da fé, né? Porque não é uma fé para você conquistar algo, né? Essa fé vazia, essa fé é superficial, entendeu? Não, é uma fé para você continuar caminhando, mesmo sem você estar enxergando o que está mais à frente. É você fazer como Abraão. A Bíblia diz que Abraão ouviu a voz do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai para onde? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, essa fé, entendeu? É ela que vai fazer com que a gente passe pelas transições, mesmo sem entender. Toda a caminhada foi pela fé e pela confiança no Senhor. Né? Então, somente um cristão com a intimidade com Deus vai ser capaz de, na hora das dificuldades, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor está comigo nesse trajeto, né? E aquilo que eu não puder fazer, o Senhor fará, sabe? Então, confiar que as transições são necessárias. Transição é igual a crescimento na vida do crente, né? Transições significa crescimento, e não há crescimento indolor, não há crescimento sem você ser submetido ao teste do tempo. Sim. Entendeu? Não existe, né? A gente está vivendo na era da tecnologia, da informação, da velocidade das coisas, mas a despeito de tudo isso que está à nossa volta, as coisas de Deus, elas continuam fluindo como sempre fluíram. Como? Com tempo, né? Com propósito, com transições, e é Deus que conduz as nossas vidas, tá certo? Não adianta a gente querer queimar etapas, ou querer fazer do nosso jeito, ou vislumbrar algo que nós queremos. A melhor escolha que nós podemos fazer é não confiar no homem. O texto diz, a Bíblia Sagrada nos ensina que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, quando eu fico relutando contra as transições que Deus tem trazido para a minha vida, o que eu estou fazendo na verdade eu estou confiando mais no homem. Eu estou confiando mais no meu feeling, na minha percepção, na minha avaliação das circunstâncias, tá certo? Quando a Bíblia diz que é melhor a gente confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele já está lá no amanhã. Ele já está lá depois da transição, né? Ele já tem exatamente a percepção do que nós vamos estar vivendo e o que nós precisamos ser para a gente poder experimentar o que vai estar lá. Porque não adianta você chegar no tempo, né, mas não ter vivido a transição necessária para aquele tempo, tá certo? Por quê? Porque aí você vai estar inapto, tá certo? Você vai estar inapto. Não adianta você querer presentear, né, um filho com algo que é para um adulto quando ele ainda é uma criança, entendeu? Então, Deus, ele trabalha dessa maneira, e Deus trabalha desse jeito porque ele é bom, né? Deus trabalha desse jeito porque a Bíblia diz que o caminho do Senhor, ele é perfeito, nós não somos. É por isso que a gente tem dificuldade com transição, que a gente não é perfeito, e aquilo que aos nossos olhos parecem estar saindo do controle, está rigorosamente debaixo do controle de Deus, sabe? Então descanse com o seu coração, você que está assistindo, que vai assistir, tá certo? As transições são necessárias. Por quê? Porque lá do outro lado, você vai precisar estar no nível de maturidade espiritual, no nível de entendimento espiritual, que talvez, se você quiser antecipar essa transição, ou se você quiser evitar de passar por ela, tá certo? Na hora que chegar, ou que você estiver no local para o qual o Senhor tem preparado para você, você vai ter muitas dificuldades de lidar com aquilo que vai estar lá, haja vista você ter tentado queimar etapas, né? Furar ali as transições que Deus estabeleceu. Então,
talvez o principal conselho para você discernir transição é saber que tem. Você saber que tem, saber que não adianta relutar. As transições existe um tempo determinado para todas as coisas. Saber que tão importante quanto o tempo é o modo como a gente vai se portar na transição, né? E por fim, é melhor confiar no Senhor, sabe? Não confie em você, ainda que você se ache inteligente, capaz, né? Nunca menospreze, né? A verdade que nós somos pó, nós somos cinza, a nossa capacidade de percepção do amanhã é limitadíssima. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que entregar o caminho ao Senhor. Confiar nele. Confiar nele. Por quê? Porque muitas vezes esse caminho vai sair do que a gente quer, vai sair do nosso controle, a gente vai ser submetido a algumas transições que vão ser desconfortáveis, para ser aqui bem elegante, tá certo? Mas esse desconforto, ele é necessário para você poder estar em condições de experimentar tudo que Deus reservou para você. Eu passei por experiências na minha vida que aconteceu sobre transições, né? E uma das coisas que Deus me falou, Deus foi bem claro quando ele disse para mim que eu estava passando por esse processo, que eu tô tirando de ti uma angústia, porque eu gerei muita expectativa naquilo que eu imaginava, naquilo que eu via, só que não tinha nada a ver com o que o Senhor projetou para mim. Então, como eu escutei o pastor também falando no acampamento das crianças, que o pastor falou que não importa o caminho que você vai seguir. Quer dizer, desculpa, importa sim o caminho que você vai seguir. Se o caminho for errado, o Senhor te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele vai te retirar de lá e te direcionar para o caminho correto novamente. Transições. E a angústia acontece, a tristeza acontece porque nós acreditamos muito naquilo que nós somos, naquilo que podemos fazer, como o pastor falou. E aí, nos planos de Deus está... E aí entra o componente, né, a atuação do Espírito Santo nesse processo. Porque não vai ser confortável para a gente. Não vai ser. O homem, ele nunca vai lidar de maneira confortável com a dinâmica que Deus entrega para as nossas vidas. Entendeu? O homem, ele sempre vai lidar de maneira desconfortável com isso. O que é que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele vai atuar como aquele que é o nosso consolador, o nosso companheiro. Aquele que, como diz a Bíblia, ele intercede por nós. Como é que ele intercede? Às vezes dando aquela angústia. Você está indo por um caminho, ou está no meio de uma transição e você está querendo pegar um atalho, e aí de repente você sente aquela, né, o coração ali fechado, você fica sem paz, né? A palavra do Senhor fala muito sobre a paz de Deus atuando como um árbitro em nosso coração sobre essas coisas, né? Então o Espírito Santo, ele vem se manifestando nas emoções, muitas vezes nos dando sinais do nosso dia a dia, às vezes uma palavra que um irmão fala, numa oração que eu participo, sabe, no meio de um louvor, no meio daquilo que eu faço num departamento da igreja, às vezes naquele dia, se a gente estiver atento, você vai ver que Deus, ele vai, sabe, intervir ali até que a gente desperte para voltar para as transições que Deus, ele tem para nós. Como a gente falou sobre Moisés, né, a gente tem a figura muito clara disso, né? Quando Moisés ele estava ali naquela primeira etapa, né, ele sabia já, ele foi acompanhado e educado pela mãe dele, a despeito de viver lá no palácio, né? Então ele sabia do estado de escravidão dos filhos de Israel. E aí ele vê lá um egípcio, né, maltratando um hebreu, e ele sabia dessa vocação, né? Só que ele ainda não estava preparado para viver tudo aquilo que Deus ia... E o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar queimar a etapa. E como é que ele faz? Ele investe contra aquele egípcio, mata o cara, no meio daquela confusão, que ele estava lá agredindo os hebreus, né? E aí ele tenta ali esconder o corpo, e aí no outro dia, né, ele passa lá, ele vê dois hebreus lá discutindo, ele vai tentar impor aquela liderança, né? E aí o próprio texto mostra que ele foi, aqueles hebreus foram super ríspidos com ele, dizendo, olha, você acha que você quer fazer com a gente do jeito que você fez com aquele egípcio, né? O que é que a gente aprende com isso aí? Quando você quer queimar a etapa, sabe? Quando é a gente fazendo, dá problema. Quando é a gente conduzindo os processos, dá problema. A gente vai ter que enterrar algumas coisas, como Moisés teve que enterrar. A gente vai ter algumas coisas das quais a gente vai se envergonhar, a gente vai tentar ocultar. Quando? Quando a gente quer queimar as etapas.
Agora, quando é Deus, pastor, aí quando é Deus, não. Né? Quando eu que estou agindo, o máximo que eu posso fazer é ferir um egípcio. Mas quando é Deus, meu amigo, ele abre o mar, o povo passa, né? E aí vem Faraó com o exército, né? No meio lá da passagem, o Senhor fecha. Quer dizer, quando é Deus, quando a gente entende e discerne as transições e vive elas, sabe? A gente tem essa paz de que o que a gente não puder fazer, Deus ele vai fazer e ele vai fazer de uma maneira sobrenatural. Então, assim, não relute. Quando o Espírito Santo trouxer esse sentimento, esse discernimento e às vezes até essa angústia, né, em relação a algumas decisões, alguns passos que a gente vai tomar, você deve considerar pelo menos orar. Pelo menos estar um tempo com Deus. Por quê? Porque muitas vezes esse sentimento, ele é um sinal de Deus. Sim. Ele é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Nos dando aquele incômodo, aquele desconforto de que é melhor você estar numa situação desconfortável, né? Mas dentro da transição que Deus preparou para você, do que você procurar uma zona de conforto no lugar que você está escolhendo. Mas só tem um problema, né? E muitas vezes nem é um caminho de pecado. E muitas vezes nem é um caminho vamos desviar. Não. Muitas vezes é só um caminho mesmo de você estar fugindo da escola de Deus para a sua vida. Sim. Que são as transições de Deus para a sua vida. Então o desconforto vai vir por quê? Porque o que o Senhor quer fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nós vamos precisar de recursos espirituais, emocionais, sabe, de visão, de conhecimento. Então nós precisamos viver as transições. Então nunca vai ser uma estratégia sábia a gente fugir das transições. Quando Moisés tentou fazer isso, deu problema, e se eu tentar fazer isso, vai dar problema. Se você tentar fazer isso, vai dar problema. Então pastor, nós como mocidade, como as pessoas que vão assistir esse vídeo, nós temos que ter anseio por ter discernimento. Esse a gente deve ter essa questão do discernimento dos tempos e das estações, né? Eu acho que mais importante do que você ter um anseio por discernir, entendeu? É você ter a confiança de que a sua vida, o Senhor não está alheio à sua vida. Sim. Sabe? Sobre transições. Porque às vezes, nessa ânsia de você discernir, de você identificar os tempos, muitas pessoas podem ficar, né, ansiosas, muitas pessoas podem ficar ali tristes, angustiadas, e você vai sofrer à toa, né? E a Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre ele as nossas ansiedades. Então, quando a gente fala de transições dos tempos da nossa vida, talvez o conselho mais importante que a gente poderia dar para os jovens é: entregue seu caminho ao Senhor. Sabe? Mas entregue mesmo, não faça... Quando a gente diz entregar, é você fazer, sabe, da sua vida uma vida de consagração a Deus. Consagre a sua vida ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. E aí você vai ver, você vai descobrir, na verdade. Você vai descobrir que todo o mais Ele vai fazer. A preparação que você precisa, Ele vai prover. Pastor, vai ter um sofrimento? Vai ter uma lutazinha, porque Ele precisa lhe preparar. Então Ele vai lhe forjar, Ele vai lhe dar todos os recursos necessários, espirituais, de conhecimento, de maturidade, todos os recursos que você precisa, Ele vai dar, tá certo? Para que você possa passar ileso pelas transições, sabe? E viver as coisas na sua vida no tempo certo, né? E da maneira certa, porque não adianta, né? O coração do sábio, diz a Bíblia, ele faz a coisa no tempo certo e da maneira certa. Então, mais importante do que eu ter aquele desejo, eu quero saber quando é o tempo, quando é que eu vou viver isso, mais importante do que isso, é eu saber que dizer: Senhor, estou até ansioso, Senhor, mas eu sei que o que Tu tem é melhor para mim. Eu sei que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E eu não vou sair da Tua presença, eu não vou deixar de buscar, eu não vou deixar de consagrar minha vida ao Senhor, porque eu sei que é nesse lugar que eu preciso estar. É no lugar de consagração ao Senhor, é no lugar de entrega ao Senhor, porque o mais Ele vai fazer. Então, para nós encerrarmos, espero que você tenha sido edificado com isso tudo que o pastor falou. Amém. É um assunto
muito importante. E quero agradecer, pastor, pela sua presença. Eu que agradeço, é muito uma honra bom, para muito nós. bom. Eu fui muito edificado, espero que você também. Amém. E que o nome do Senhor vai ser glorificado. Volta o vídeo, assiste novamente, tem muita coisa que o pastor falou. Vamos só repetir aqui, pastor. O pastor falou que nós temos que entender que tem tempo para todas as passos coisas. para a gente lidar bem, né? Isso. Lidar bem com os tempos, né? Primeira coisa, saiba que há tempo para tudo. Então não adianta a gente, né, se afobar. Primeira coisa, para discernir tempos e transições, saber que há tempo para tudo. Segundo, saiba que todo processo de crescimento requer tempo, sabe? Deus criou todas as coisas com regras perfeitas que regem, tá certo? E uma das coisas que Deus estabeleceu foi: não existe crescimento que não leve tempo. Não existe crescimento que não leve tempo. Sabe, uma semente você planta hoje, ela não vai florescer hoje. Existe tempo, existem etapas. Então na nossa vida também é assim. Eu acho que é outra coisa também que é importante. A terceira coisa é: saiba que o modo ou o tempo que a gente se preocupa tanto é tão importante quanto o modo. Ou o modo, a maneira que a gente vai conduzir a nossa vida até lá é tão importante quanto fazer as coisas no tempo certo, tá certo? E por fim, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ou seja, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, tá certo? Porque ele é o Senhor das transições da nossa vida. Como ele fez com Moisés, ele está fazendo na minha vida, ele vai fazer na sua também. Só nunca saia da presença de Deus, né? De deixar a sua vida aos pés do Senhor, confiando que, por mais que você seja hábil, né, por mais que eu seja hábil, nós somos incapazes de coordenar as transições das etapas da nossa vida. É melhor confiar no Senhor. Então, a palavra final do nosso episódio é isso. É confiar no Senhor, né, pastor? Sempre. Confiar não só de ouvir, mas sim de conhecer. Que o Senhor está aqui na Bíblia e nós temos que buscar esse entendimento e realmente conhecer o Senhor, porque nós só confiamos quando nós conhecemos. Exatamente. Então, amém, foi isso. Quero agradecer você até aqui ter assistido, que edifique sua vida. Volta aí, tem muita coisa ainda que o pastor falou aqui, muita coisa importante. Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço, Pai do Tamo Senhor. junto.